questão da descriminalização do porte para uso de drogas, que é um crime previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas do Brasil. Eu externei minha posição ontem, eu não vou repetir todo o raciocínio que fiz em relação a esse tema, mas, de fato, houve, a partir da concepção de uma lei antidrogas, também uma opção política de se prever o crime de tráfico de drogas com a pena a ele cominada, naquelas modalidades todas que estão na lei, e de prever também a criminalização do porte para uso de drogas. Se pretender legalizar ou descriminalizar, que é uma tese que pode ser sustentada por aqueles que defendem que a questão é mais de saúde pública do que uma questão judicial ou uma questão penal, o foro de definição desta realidade é o Congresso Nacional Brasileiro. Parabéns, presidente! E, de fato, eu soube agora da suspensão do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, já com 4 votos de ministros do Supremo em relação a essa descriminalização. Mas o fato é que o grande questionamento em termos práticos quanto a isso é de que esta decisão judicial, num caso concreto de recurso extraordinário, que tem um efeito geral para toda a sociedade brasileira, indaga-se, ao se permitir ou ao se legalizar o porte de drogas para uso pessoal, de quem se irá comprar a droga? De um traficante de drogas que pratica um crime gravíssimo equiparado a hediondo. E isso acaba gerando uma perplexidade enorme, porque, diferentemente de outros países que se programaram para essa legalização e o fizeram com discussão política através de lei, permitindo, então, uma cadeia de fornecimento da maconha, especialmente, como é o caso do Uruguai, como é o caso da Espanha, há uma organização e um programa de saúde pública que compreende, primeiro, a premissa fundamental de que isso pode ser ruim para a saúde, especialmente de jovens. E, em sendo, é preciso que haja, obviamente, um controle desse uso, como há um controle de medicamentos, por exemplo. Portanto, eu considero que uma decisão num caso concreto de descriminalização de um tipo penal criado a partir de uma discussão no Congresso Nacional que elaborou uma lei, amíngua e sem a criação de um programa de saúde pública governamental a partir da discussão no Congresso Nacional, é uma invasão de competência do Poder Legislativo. Verdadeiramente penso isso, externo, como já externei e continuarei externando aos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal esse posicionamento, para que haja, por parte do Judiciário brasileiro, estamos aqui a votar inúmeros membros do CNMP, inclusive oriundos do Judiciário, que haja uma compreensão de que as discussões políticas de uma nação, especialmente que compreendam a realidade do presente, as perspectivas de futuro, se dão através da política e que a arena política é feita por políticos e que aos juízes, a quem eu tenho um imenso respeito, e todos são testemunha aqui, do apreço, do respeito que tenho ao Judiciário e ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro, muitas vezes injustamente atacado por diversos segmentos, inclusive do Congresso Nacional, e digo injustamente porque diversas vezes o Supremo Tribunal Federal cumpriu o seu dever de cumprimento e de guardião da Constituição Federal, mas não posso deixar de apontar aquilo que reputo um equívoco grave, uma invasão da competência do Poder Legislativo que se dá na discussão do piso nacional da enfermagem e na questão da descriminalização do porte para uso de drogas. Por isso eu faço esse registro em nome da presidência do Senado, não o faço em nome de todos os senadores e senadoras, faço como percepção pessoal e como percepção da autoridade a qual fui investido pela maioria, por 2 vezes, pela maioria do Senado Federal. Também não quero aqui admitir que qualquer parlamentar possa criticar até é possível, não há problema algum, mas aviltar a imagem e o papel desta Casa Legislativa.
subir a esta tribuna para agredir o Senado Federal é tão ruim quanto o ativismo político de ministros do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer outra corte. Então, que tenhamos também a sabedoria, a sapiência e, sobretudo, a responsabilidade de poder defender a nossa casa, que fará 200 anos e que, diferentemente da percepção de alguns, não só erra, ela pode errar, mas nós acertamos também. E acertamos no Senado Federal quando votamos medidas como reforma da Previdência, como reforma política, como a reforma trabalhista, como o marco legal do saneamento, que nós estamos defendendo e conseguimos um acordo possível para poder prevalecer o marco do saneamento, que foi uma opção política, quando votamos a capitalização da Eletrobras e que nós não admitimos nenhum tipo de retrocesso, quando apreciamos e votamos a autonomia do Banco Central do Brasil, mesmo com a crítica de alguns, mas foi uma opção política que fizemos e que foi respeitada. Fizemos muitas coisas boas nessa Casa Legislativa ao longo desse tempo e as coisas só não foram piores na pandemia porque este Congresso Nacional agiu. Foi o Congresso Nacional que agiu para garantir, inclusive, vacina para as pessoas do Brasil, quando votamos aqui uma lei que permitiu a compra de vacinas no nosso país. Então, pegar um ponto ali ou acolá de problemas que nós temos dessa interferência indevida que eu estou apontando aqui e reconhecendo por parte do Poder Judiciário em relação ao Legislativo, não descredencia o papel dessa casa e é cumprir papel e compromisso e dever de todos nós de poder enaltecer e elogiar aquilo que nós fazemos de bom aqui nesta casa, trabalhando duramente para poder servir ao país. Por isso eu faço esse registro, eu acho que é importante fazê-lo para que possamos manter aquilo que nós estamos considerando como mais valioso nesse momento da nação, que é o equilíbrio, que é a parcimônia, que é a moderação, que já tem se refletido em bons números na economia, mas para isso é muito importante que todos os seus poderes, seus respectivos membros e seus respectivos chefes de poder tenham a compreensão de que esta é uma construção coletiva para a qual todos têm que colaborar. E a melhor forma de colaboração é reconhecendo o seu próprio papel e os seus limites e respeitando o papel do outro. Portanto, fica esse registro a todos os senadores e senadoras e aguardemos os desdobramentos. Senhor presidente.